Hoje nós vamos retomar o conteúdo verbo. Nós vamos apresentar, antes de nós começarmos a trabalharmos, explicar as páginas 59 e 60 do nosso livro didático, nós vamos recordar um pouquinho sobre a definição de verbo. O verbo é a classe de palavras que indica ação, estado, fenômeno ou desejo. Para exemplificar a ação de um verbo, nós colocamos a frase: mandarei tarefas de casa para os alunos do 4º ano. A ação desenvolvida aqui é mandarei, que vem do verbo mandar. Estou com muita saudade de cada um de vocês. O verbo estou indica um estado. Ontem choveu em algum lugar do Brasil, mas aqui em casa nenhuma gotinha. Então, o fenômeno natural é a palavra choveu, que vem do verbo chover. Então, chover, ventar, são fenômenos da natureza. Eu queria tanto ver cada um de vocês pessoalmente. Meu desejo, que é querer. Então, o verbo queria vem de querer. Aqui, para nós contextualizarmos um pouquinho, eu trouxe a frase: o cachorro pegou um osso pequeno. As palavras cachorro e osso são substantivos, são seres. Pequeno é um adjetivo do substantivo osso. Então, a palavra pequeno está caracterizando o quê ou quem? O osso. O que o cachorro fez? O cachorro, ele pegou algo. Então, a ação do cachorro é pegar. Ele pegou. Para eu poder entender melhor, identificar o verbo na frase, eu posso passá-lo para o infinitivo. Então, por exemplo, cachorro. Existe a palavra cachorrar? Não. Pequeno, pequenar. Osso, ossar. E pegou? Existe a palavra pegar? Então, primeiro passo para identificar o verbo na frase. Eu vou tentar passar essa palavra para o infinitivo. Então, a única palavra que eu consigo fazer isso é a palavra pegou, que vem de pegar. Então, o pegar é o verbo dessa frase. Então, pegou vem de pegar, pegar algo. Uma outra forma da gente identificar o verbo na frase é tentar conjugar a palavra. Então, cachorro. Eu cachorro, tu cachorras, ele cachorra. Esquisito, não é? Pequeno. Eu pequeno, ele pequeno, nós pequenamos. Não tem como. Agora, pegar. Nós não transformamos a palavra pegou em pegar? Eu pego, tu pegas, ele pega. Então, todo verbo pode ser conjugado. Então, uma técnica, uma forma da gente identificar o verbo na frase é tentar conjugar a palavra. Se eu consigo conjugar usando os pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles, então a palavra é um verbo. Gostaram da dica? Espero que sim. Muito bem. O verbo, ele sofre algumas flexões. Ele pode ser conjugado dentro do singular, do plural, ou com as pessoas também, no plural, no singular. A flexão de pessoa se refere à pessoa do discurso. Então, geralmente, nós trabalhamos com esses 6 pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Lembra quando nós conjugamos, quando nós fazemos tarefinha? Conjuga o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais. E eles amam. Já a flexão de número se refere a singular ou plural. Eu, tu, ele estão no singular.
nós, vós e eles estão no plural. Os tempos verbais expressam o momento em que ocorre, deixa eu colocar aqui, em que ocorre o fato indicado pelo verbo em relação ao momento da fala. Então, eu estou, por exemplo, eu amo. Eu amei ontem, será amanhã ou está acontecendo no momento? Então, existem 3 tempos, presente, passado e futuro. Presente é o que está acontecendo agora. Passado, que a gente também usa a expressão pretérito, é o que já aconteceu. E futuro é o que vai acontecer. Então, presente, o fato acontece no momento da fala. Nesse momento, eu estou conversando com vocês. Lembra a questão da palavra, o verbo em andamento? Então, converso nesse momento. Escrevo na minha agenda para não esquecer. Escrevo nesse momento. Sebastião abre a porta para a patroa. Ele abre nesse momento. E o pretérito? O fato aconteceu antes do momento da fala. Então, antes de sentar aqui com vocês, eu tentei várias vezes gravar esse vídeo. Eu acordei, eu tomei o café, eu troquei de roupa, eu me preparei. Então, são ações que aconteceram antes desse momento. Eu conversei com os meus amigos, com os meus alunos. Conversei, passado. Eu escrevi na minha agenda, quer dizer que antes de estar aqui com vocês, eu escrevi. Sebastião abriu a porta, ele está abrindo nesse momento? Não, ele já abriu. E o futuro? Futuro indica que o fato acontecerá depois do momento da fala. Então, depois que eu sair daqui, né, eu conversarei com os meus alunos, eu escreverei na minha agenda, e o Sebastião abrirá a porta para a patroa. Então, são ações que irão acontecer. Elas não estão acontecendo e elas ainda não aconteceram. Bom, agora, né, que nós demos essa breve retomada do assunto, nós vamos, então, explicar os exercícios das páginas 59 e das páginas 60. Na página 59, olha lá. Confira como inicia o relato da menina Diocina e responda. Lá no texto, a Diocina diz o seguinte: tenho 10 anos de idade e moro num lugar bem pequeno chamado Ludovico. Vivo numa casinha gostosa, com um telhado de palha e de babaçu, junto com nossos pais, José e Maria das Dores. Eles trabalham na roça. Minha mãe também quebra coco de babaçu para viver. Acho que eu pulei aqui, né? Ah, não, tá certo. Muito bem. Quem está falando aí? É a narradora? A narradora está participando do relato? Sim, porque ela que está contando a história dela, né? Quais são as palavras que indicam isso? São justamente os verbos. Ó, tenho, moro, vivemos, né? E também alguns pronomes. Lembra dos pronomes possessivos? Nossos, minha, tudo está se referindo à Diocina. Agora, no exercício 30, se um amigo de Diocina contasse a história de vida dela, como ficaria o trecho da atividade anterior? Não seria mais eu faço, eu vivo, eu moro. Então, se o amigo fosse contar a história, como que nós escreveríamos? Nós escreveríamos o seguinte: Diocina tem 10 anos de idade, mora num lugar bem pequeno, chamado Ludovico. Ela vive numa casinha gostosa, com telhado de palha de babaçu, junto com seus pais, José e Maria das Dores. Eles trabalham na roça, eles quem? Né? Os pais de Diocina trabalham na roça. E a mãe de Diocina também quebra coco de babaçu para viver. Então, a gente iria mudar um pouquinho esse discurso. Exercício 31. Observe as frases e escreva os verbos que combinam com cada uma.
Eu vivo mato adentro. Você ou ele ou ela vive mato adentro. A gente vive mato adentro. Nós vivemos mato adentro e vocês ou eles ou elas vivem mato adentro. Aqui nesse exercício está pedindo para você conjugar o verbo. Lembra que eu falei que os verbos, todo verbo é possível de ser conjugado? Então, olha só, eu de brincar com os animais. O verbo que você vai conjugar aqui é o verbo gostar. Então, vamos lá? Eu gosto de brincar com os animais. Você gosta de brincar com os animais. A gente gosta de brincar com os animais. Nós gostamos de brincar com os animais. E vocês gostam de brincar com os animais. Essa conjugação aqui acontecerá todinha no presente, ok? Agora, eu, mania de achar que filha mulher não pode estudar. Aqui nós vamos conjugar o verbo ter. Então, eu tenho mania. Você tem mania. A gente tem mania. E nós temos mania. E vocês, eles ou elas, têm manias. E esse tem aqui, o que eu tenho que colocar nele? Tem que colocar um acento circunflexo. Porque o tem no singular não tem acento e o tem no plural tem um acento circunflexo. Dessa forma, nós vamos classificar, diferenciar se o verbo está no presente ou no futuro. Então, o tem, para estar no futuro, tem que ter o quê? Um pontinho de um acento circunflexo. Bom, a página 59 é isso que é para você. Se você tiver dúvida, pergunta, né, para sua professora, que ela vai te ajudar a resolver os exercícios aí. Lá na página 60, nós vamos ler o trechinho e depois nós vamos circular a palavra que mais se repete. Vamos lá? Eu também gosto de brincar com os animais. Um dia aperriei uma cobra, atentei tanto essa cobra que ela veio atrás de mim. Quase me pegou. Eu tive que correr muito para me defender dela. Eu rodeei um capoteiro, que é uma palmeira muito grossa, e consegui enganar a cobrinha. Bom, a palavra que está repetindo demais aí é o pronome eu. Imagina, vou falar com vocês e eu fico, ó, já estou repetindo, né? Hoje eu vou dar uma aula online. Eu vou explicar para vocês como fazer os exercícios. Eu vou abrir agora a página tal. Eu vou pegar o meu livro. Eu quero que você pegue o seu livro também. Eu vou explicar. E eu. Fica muito repetitivo, cansativo e chato. Às vezes nós fazemos isso, né, no nosso discurso, quando nós estamos falando, muita repetição. Mas formalmente nós precisamos evitar as repetições de palavras no contexto, para não ficar uma coisa muito cansativa. Então, aqui nós vamos copiar todo esse trechinho sem o pronome eu, ok? E vai ficar assim. Também gosto de brincar com os animais. Um dia aperrei uma cobra. Atentei tanto essa cobra que corri muito para que ela não me pegasse, né? Tive que correr muito para me defender dela. Rodeei um capoteiro, que é uma palmeira muito grossa, e consegui enganar a cobrinha. Então, nós evitamos utilizar a palavra eu. No exercício 34, será uma resposta pessoal. Eu não vou te dar uma resposta. Você vai escolher qual dessas frases abaixo você utilizaria com o seu colega, se estivesse conversando com o seu colega. E por quê? Aqui você só vai pensar um pouquinho sobre, você não precisa escrever nada. Então, eu vivo mato adentro com a minha mãe. Então, vivo eu mato adentro com a minha mãe. Então, vivo mato adentro com a minha mãe. Então, com a minha mãe, eu vivo mato adentro. Então, mato adentro, eu vivo com a minha mãe. Qual expressão você utilizaria? Exercício 35. O trecho abaixo também poderia ser escrito de outra forma. Reescreva.
Eu tenho medo de perder essa menina, de ela ganhar o mato e ninguém encontrar mais. Aqui, né, é o pai que fala, né, lá no texto. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. É o pai, ele diz, eu tenho medo de perder cada... Olha só, meu Deus, trovão. Aula ao vivo é isso, né, gente? Meu pai não gosta muito dessa minha vida de mato. Ele diz, eu tenho medo, tal. Muito bem, se você fosse escrever isso, você escreveria dessa forma? Nós utilizamos essa expressão adentro, como que seria? Eu acho que eu colocaria assim, olha, eu tenho muito medo de perder essa menina, uma hora ela vai entrar nesse mato e não vai voltar mais. Não sei, e você, como você escreveria? Tenho medo dessa menina se perder dentro do mato, ninguém encontrá-la mais. Como você, criança, aluno, né? Como você escreveria essa expressão de você ter medo da criança entrar no mato, não voltar mais, ninguém nunca mais achar? O pai escreveu fala dessa forma, o pai de Diocino. E você, como você escreveria que você tem medo dessa criança entrar no mato e não voltar mais? Também é uma resposta pessoal. Exercício 36, para a gente concluir nossa atividade de hoje. Escreva uma das frases do texto que está entre aspas. Lá no texto, ele utilizou aspas para identificar a fala do personagem. Uma das formas que nós utilizamos para identificar a fala no texto é o travessão, né? Mas também nós podemos usar as aspas. Então, lá no texto, nós temos lá, ó, eu tenho medo, papai, quando ele falou, né? Foi utilizado aspas para identificar a fala do pai. Mãe, eu vou já colher goiaba que tá cheirando. A fala da Diocina, que nessa parte foi também utilizada com aspas, identificada com aspas. Vem, Tapuia, vem. Quem fala isso? A vovó, chamando a Diocina de indiazinha, né? Também foi utilizado aspas. Então, você vai escolher uma dessas três opções e escrever aí no exercício 36. Por que esse sinal foi utilizado? Já acabei de explicar para vocês aqui. Esse sinalzinho ele foi utilizado para identificar que o personagem está falando, ok, crianças? Então, quando nós voltarmos aí, né, para nossa sala, nosso ambiente gostoso, nós vamos fazer um monte de exercícios relacionados a verbo. Nós vamos conjugar verbos em diferentes tempos, no passado, no pretérito, né, que é o passado, no presente, no futuro. Então, vamos fazer vários exercícios para você ficar craque em verbo. Então, vamos também aprender a identificar esses verbos nas frases, nos textos, usando as dicas que eu dei para vocês, né? Que é tentar conjugar a palavra, perguntar para o substantivo qual que é a ação que ele está fazendo, e com isso a gente consegue achar o verbo dentro do contexto. Mas fiquem tranquilos, nós vamos ter várias aulas ainda sobre esse assunto. Hoje foi só uma pincelada para te ajudar a fazer os exercícios das páginas 59 e 60, ok? Então, beijo, crianças!